Daniel, no seu capítulo 6. Daniel, capítulo 6, versículo 3. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Então, 6, versículo 2, veja. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. E o rei pensava construir sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do rei, mas não podia achar ocasião alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele a lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer a firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, sendo que é lançado na cova dos leões. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Em 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos, dos persas, que se não pode revogar. Verso 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste antes 3 vezes por dia a sua oração. Verso 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e conversas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite
dos leões? Então Daniel falou: rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Acrescenta dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala de um homem chamado Daniel. Esse homem, antigamente, as pessoas de antigamente, que não adoravam as estátuas, não adoravam o Deus de Baal, eles iam parar na cova dos leões. E Daniel, ele adorava a Deus, mas adorava o Deus vivo, Criador dos céus e Criador da terra. E a Bíblia fala que Daniel, ele tinha um espírito excelente, ele era fiel, ele não tinha erro nenhum, ele não era santo, porque nós não somos santos, nós somos falhos, mas Daniel, ele tinha o que? A presença de Deus. E eu costumo falar que quando a pessoa tem a presença de Deus, ela que é diferente, a pessoa anda diferente, a pessoa fala diferente, até a forma da pessoa se comunicar é o que é diferente. Então Daniel, ele buscava o Senhor, e aqueles reis, eles adoravam outras estátuas, adoravam os deuses que não faziam nada. De acordo com a Bíblia, é o que as estátuas são o quê? Tem mão, mas não pega, tem olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Ou seja, não fazem nada, tá ali só pra de enfeite, né? Mas Daniel buscava Deus. Só que aqueles que não se prostrassem diante da estátua iam para a cova dos leões. E esses homens procuravam alguma coisa em Daniel, procuravam um erro, alguma culpa, para o quê? Para jogar na cova dos leões, para apontar o dedo, para falar para o rei que ele estava errado. Só que Daniel, por ter o Espírito Santo, Daniel, por ter um espírito excelente, por ser fiel, não tinha erro nenhum. E as pessoas vinham procurando, aqueles reis antigamente, vinham procurando em Daniel o erro nele, vinham procurando nele a culpa. Para quê? Para julgar. E assim não é diferente hoje em dia. As pessoas querem apontar o dedo para a gente e querem procurar um erro na gente. Quer procurar na gente a falha, o pecado. Para quê? Para acusar. Para dizer, ela sabia que ia pecar. Ela sabia que ia errar. Ela sabia que ia falhar. E assim que eles queriam fazer, estava lá rodeando Daniel para ver se ele tinha algo de errado. Só que como ele sabia que Daniel era fiel, tinha um espírito excelente, eles falaram o quê? Daniel busca Deus, o Criador dos céus e da terra. Então vamos inventar uma lei. Porque eles sabiam que Daniel buscava Deus. Então eles falaram que vamos criar uma lei. Porque aquele que não se prostrar diante de outros deuses será jogado na cova do leão. Mas eles fizeram isso justamente para Daniel, porque sabia que Daniel buscava Deus. E assim é hoje em dia. As pessoas procuram erro na gente, procuram falha na gente para acusar, para julgar. Aleluia. E a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha o que? Uma intimidade com Deus. O que mais me toca nessa passagem é onde fala que Daniel não se prostrou. Daniel, ele tinha um diálogo de orar. Ele tinha o que? Uma intimidade com o Senhor Jesus. Independente do problema que estava passando, ele sabia que ele ia ser jogado na cova do leão. Mas Daniel continuou orando como ele sempre fazia. Continuou buscando Deus 3 vezes ao dia. Aleluia. Essa passagem ensina muito, porque ela fala sobre a oração. Sabe por que muitas pessoas não recebem bênção? Porque muitas pessoas não têm intimidade
se prostrou nas lutas. Daniel poderia ter deixado de buscar Deus e se prostrar em estalta, mas não, porque ele sabia que o único Deus que podia fazer milagre é o Criador dos céus e da terra. Porque, igreja, quem confia em Deus recebe livramento. E ele confiava no Deus que servia. Daniel sabia que o Deus que ele servia, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, não é qualquer Deus. O Deus dos reis antigamente servia era uma estátua, não fazia nada, estava de frente com qualquer objeto. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus ele tem mão, ele pega. O nosso Deus tem olho, ele enxerga. O nosso Deus tem ouvido, ele escuta. O nosso Deus tem boca e ele fala. Daniel confiava em Deus, ele sabia que Deus podia fazer milagre. Porque quem confia em Deus recebe livramento, igreja. E Daniel não se prostrou em meio aos problemas. Daniel poderia ter se prostrado, mas ele não se prostrou porque ele confiava. Ele continuava em oração. Ele continuava constante em oração porque ele sabia que Deus a qualquer momento ia o livrar. Trazendo essa passagem para hoje, eu quero dizer para você para não se prostrar em meus problemas. Porque a estalta aqui nessa passagem, hoje em dia, pode representar o que é o problema na sua vida que você está passando. Então não se prostre em meio aos problemas. Não se prostre em meio às lutas. Não se prostre em meio à dor e meio à doença. Não se prostre em meio à dívida. Porque é isso que o diabo quer fazer. O diabo quer te parar. O diabo quer te desanimar. Quer fazer o que? Você se prostrar em meio às lutas. Quer fazer você desistir de orar. Parar de buscar para quê? Para se prostrar. Quantas pessoas ao seu redor que ficam se prostrando em meio à doença, que ficam se prostrando em meio às lutas, que ficam se prostrando em meio às fraquezas e não ora. É para se prostrar diante de Deus. Porque Daniel se prostrava, buscava a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia fala que aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado. Aquele que se humilhar perante o Senhor será exaltado. E Daniel fazia isso, ele humilhava diante de Deus. E quando ele humilhava diante de Deus, quando ele buscava a Deus, Deus o respondia. Aleluia. Aleluia, Deus, glória ao céu, Senhor. Glória a Jesus. Igreja, então eu estou aqui para dizer para você, não se prostre em meio às lutas. Eu não sei o que cada um está passando, mas Deus sabe. Mas Deus manda até aqui para dizer para você, não se prostre em meio a essas lutas. Não se prostre em meio a esse problema que você está passando. Não se prostre em meio a essa circunstância, esse deserto que você está passando. Ore ao Senhor. Faça como Daniel, venha ter uma intimidade com Deus. Venha descer a casa do oleiro. Deus me faz lembrar também da passagem que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 homens que também adoravam a Deus. E se eles não se prostrassem diante de outros deuses, diante das estátuas, eles iam se jogar no fogo ardente. Só que eles não se prostraram. Aleluia. E eles foram jogados no fogo ardente. Mas mesmo assim, eles permaneceram em Deus. É só você permanecer em Deus, porque a Bíblia fala que mesmo eles sendo jogados no fogo ardente, veja, o fogo não queimou eles. A Bíblia fala que quando eles foram ver, achando que ele estava morto, achou 4 homens. Sadraque, Mesaque, o 4º homem é Jesus, estava dançando com eles. Glória a Deus, aleluia. Eles não foram atacados, não foram feridos, não se machucaram. Mas por quê? Porque eles confiaram em Deus. Então Deus manda até aqui para dizer para você, confia em mim. Porque se você confiar em mim, eu vou te livrar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Daniel não se prostrou. Daniel o quê? Orou ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E ele buscou a Deus. E a Bíblia, aqui no seu verso, aleluia, no seu verso 17 vai dizer assim: e foi trazido, não, verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançar na cova dos leões. E falando o rei, disse Daniel: o teu Deus a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Ou seja, o rei jogou Daniel na cova do leão. E o rei debochou de Daniel, falou: esse Deus que você serve, ele vai te livrar. É assim, eu não é.
Daniel foi jogado na cova do leão. Só que Daniel não foi ferido. Pelo contrário, o leão jejuou. Mas por que jejuou? Porque Deus enviou o anjo para descer e fechar a boca do leão. E Daniel não foi morto. Pelo contrário, estava vivo. E o rei não conseguiu dormir. O rei estava na sua casa e não conseguiu dormir. Por quê? Porque o próprio Deus incomodou ele. O próprio Deus tocou no coração dele e mostrou para ele que o que ele fez era errado. Porque ele tocou no ungido de Deus. A Bíblia fala que tu és a menina dos olhos de Jesus. E Daniel era o que? A menina dos olhos do que? De Jesus. Então não tinha como o rei tocar em Daniel. Daniel estava na cova do leão, mas ele não foi morto. Porque Deus enviou um anjo para fechar a boca do leão. Aleluias. Mas quem é o leão? Hoje o leão, de repente, pode representar também o seu inimigo. Que quer muitas vezes te zombar, te humilhar, achar que Deus não é na sua vida. Achar que só porque você passa a luta, muitas vezes, Deus não está contigo. Mas todos nós vamos passar por lutas, todos nós temos nossos problemas. Até porque a Bíblia, Jesus vai dizer o quê? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Aleluia. Então, Daniel, ele não morreu. A Bíblia vai dizer aqui no seu verso 20, que no dia seguinte, quando o rei, ele estava assim, triste, ele sentiu triste, porque ele achou que Daniel tinha morrido. Só que no dia seguinte ele corre lá para ver, achando que Daniel tinha morrido. Aí no verso 20 vai dizer, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falando o rei, diz Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-lhe o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serve tenha podido livrar dos leões? Ou seja, ele fez a pergunta, Deus te livrou? Achando que Daniel está morto, porque Deus livra. Eu não sei se você está entendendo, mas nós servimos um Deus que livra, um Deus que guarda, um Deus que proteja, um Deus que abençoa. Aleluia. Verso 21 vai dizer assim, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim o quê? Inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito. Ou seja, Daniel é inocente. Daniel apenas buscava a Deus. Daniel apenas servia ao Senhor. Mas então por esse motivo que Deus enviou o anjo para fechar a boca do leão. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel orava. Daniel confiava no Senhor. Daniel não se prostrou a estátua, não se prostrou aos outros deuses. Pelo contrário, ele continuou buscando o Senhor. Aleluia. Então Deus enviou o anjo para fechar o que? A boca do leão. O leão jejuou a igreja. Aleluias. O leão não atacou Daniel. Daniel não saiu ferido. Pelo contrário, ele saiu normal. Aleluias. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. E o rei teve que reconhecer que Deus era a vida de Daniel. A Bíblia fala que o rei ficou surpreso, chegou lá achando que Daniel estaria morto, mas pelo contrário, o próprio Daniel fala, Deus viu em mim inocência diante dele, e eu não fiz nada a ti. Ou seja, Daniel era fiel, era inocente, não tinha erro algum, aleluias. Então por esse motivo Deus o livrou, igreja. Livrou Daniel, por quê? Porque ele tinha uma intimidade com Deus. Eu não sei se você está entendendo ainda, mas Deus manda aqui para dizer para você, é preciso você ter intimidade com Deus. É preciso você confiar em Deus. Não se prostre em meio aos problemas. Não se prostre em meio às lutas, igreja. Aleluia. O leão jejuou. Daniel saiu vivo e não morreu, não ficou ferido. Pelo contrário, Deus enviou hoje para descer do céu para fechar a boca do leão. E o rei teve que reconhecer que Deus era a vida de Daniel. O rei, por instante, debochou
mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel o quê? Da cova, aleluia. Nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigaram todos os ossos. Aleluia. Veja, Daniel não foi comido por leão. Por quê? Porque ele servia a Deus. Porque ele acreditava em Deus. Aleluia. Aqueles homens o qual acusaram Daniel, eles foram para a cova. A Bíblia relata isso. E antes mesmo de chegar ao fundo da cova, o leão já havia comido eles. Por quê? Porque eles não temiam a Deus. Por isso que eu falo a importância de você temer a Deus. A importância de você crer em Deus. Porque quem tem vida com Deus é diferente. Então é preciso você ter intimidade com o Senhor. Porque se você tem intimidade com Deus, se você busca a Deus, Deus vai te livrar. Porque aquele pessoal, aqueles homens que cuidaram Daniel, foi comido, foi esmagado. Aleluia. Sobraram só os ossos deles. A Bíblia relata isso. Mas por quê? Não temia Deus, não buscava Deus, não acreditava a Deus. Então por isso que eu estou aqui para dizer para vocês, amiga, não se prostrem em meus problemas, porque o diabo quer isso, quer que a gente vai fazer o quê? Que a gente para. O diabo quer que a gente desanima. O diabo quer o quê? Que a gente não só o diabo como inimigo, quer o quê? Que a gente vai se prostrar minhas lutas, meus problemas, mas confia em Deus. Aleluia, Deus. Independente dos problemas que você está passando, continue orando. Aleluia. Faça como Daniel, ore 3 vezes ao dia ou até mais. Aleluia. Quem tem intimidade com Deus consegue vencer os problemas. Quem tem intimidade com Deus consegue ter força para quando vir o desânimo vencer. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Igreja, fica de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Até que o Senhor não posso acrescentar mais, acrescentar mais, de Deus, mas vai ser de. Vamos orar. Feche os teus olhos.